Boa tarde, pessoal da música, povo online. Meu nome é João Paraíba, mais conhecido como Comanche também. Essa camiseta aqui é a história do JP. Comanche porque eu sou um músico que começou no final dos anos 60, basicamente profissionalmente em 68. Mas eu já tocava desde 66 e em 68 a gente conheceu o Jorge Ben na Boate Jogral, onde eu tocava, e eu comecei a desenvolver um instrumento que casava com a batida do Jorge, e por ser cabeludo e hippie na época, né, eles costumavam brincar que eu parecia o índio americano daqueles filmes, né, o Comanche. Usava bandana, cabelão comprido, como está aqui nessa foto aqui. A época era assim, calça boca de elefante. E nessa época eu conhecia um percussionista que tocava na noite também, que tocava um tantã ou uma timba, porque era usado mais para pessoal que tocava violão, e o trio Maraiá usava. Então tinha um grupo que tocava isso na mão para acompanhar, né? Era o violão, um cavaquinho, dois violões, um violão, um pandeiro e o cara tocando na mão. Isso aqui. E esse rapaz chamado Valtão, né, que tocava na noite, ele tocava esse instrumento assim. Ele tinha uma vassourinha ou uma baqueta e ficava tocando esse instrumento no chão assim. Eu que tinha estudava ainda bateria, meu primeiro instrumento foi bateria. Eu olhava aquilo e falava assim, puxa, se a gente colocar esse tantã mais para cima, ele vai soar mais, porque no chão ele vai ficar abafado. Então, comecei a usar as técnicas de bateria, né, e deu muito certo. Primeiro porque o som é um som light, né, um som pequeno, para acompanhar violonistas, pequenos grupos. Ficava muito bom, acabou virando um instrumento dos barzinhos da noite de samba em São Paulo. Segundo porque ele dava condições de você fazer, naquela época a gente fazia 2, 3 casas por noite, então você tocava 45 minutos aqui, pegava, saía, ia tocar numa outra boate, e ele era uma bateria de bolso, vamos dizer assim. E com o tempo eu fui incorporando nesse instrumento, né, um chimbal, entendeu? Um prato. Hoje eu uso, para determinados trabalhos eu uso uma caixa, né? Só uma coisa que é a mesma desde os anos 60, que é a escovinha, né? A escovinha, normalmente as escovinhas que se usa para bateria, ou são as de plástico ou as de alumínio, elas têm aquele cabinho para você ajustar, né? E naquela época a gente tentava imitar os instrumentos americanos, e as empresas brasileiras, as pequenas fabriquetas de instrumento, tentavam fazer, mas elas não tinham os instrumentos sofisticados para fazer a vassourinha. Então eles faziam uma vassourinha parecida, só que ela não tinha o controle. Então o que a gente fazia? A gente dava uma amassada na ponta dela, né? E essa escovinha é a escovinha para timba. Se você for usar uma escovinha mais jazz, entendeu? Uma ProMark importada, ela é muito mole, ela acontece isso aqui, ó. Se bateu na madeira, ela vai entortar todinha. Então, essa é uma coisa que é exclusiva da timba e do Brasil, entendeu? É uma vassourinha feita para timba, né? Então você tira a capinha dela, dá uma batidinha nela, acerta o tamanho que você quer e você tem as vassourinhas. E dura mais que a vassourinha americana, porque o uso dela é muito mais customizado para madeira. O alumínio é mais duro, né? Segunda coisa, né, é que meus amigos que me viam penar porque eu tinha que prender com o pé, né, um mecânico que foi meu fã e meu aluno, um dia falou assim, pô, tava vendo você tocar aquilo, você podia ter liberdade com os pés, né? Eu vou desenvolver, eu vou inventar um suporte para você não precisa tocar em banquinho quadrado, em tudo quanto é canto. Aí ele pegou um banquinho de bateria, que é esse aqui até hoje,
que é um pinguim, não é nem uma Tama, Yamaha, é um pinguim da época, e inventou esse suporte cônico, que o original é feito de feixe de mola de fusca, que se encaixava assim, punha aqui, então você tinha o suporte da timba, que você pode sentar, os pés livres, o banquinho vai dentro da timba, você põe lá na sacola, então para qualquer canto que você fosse, você pode tocar, levar um instrumento de ritmo. Pode tocar os ritmos brasileiros de samba, você pode tocar tudo, só com esse instrumento, né? À medida que eu fui tocando e fui sendo conhecido, fui tocando com grupos diferentes, tocando com vários guitarristas ou violonistas, entendeu? A gente foi aumentando a coisa, até que quando a gente lançou os primeiros trabalhos de Jorge Ben e o Mocotó, ele era a timba e um prato. Aí eu coloquei um hi-hat, entendeu? Para ficar completo uma mini bateria. E é quase como uma tumbadora também, que você pode fazer ritmos latinos, né? E assim eu fui desenvolvendo esse instrumento. Quando eu coloquei a caixa e quando eu comecei a viajar muito, fazer shows ao ar livre para 5, 10, 15, 20 mil pessoas, eu comecei a sentir a necessidade de ter um pouco mais de volume. Então eu coloquei uma caixa, né? Comecei a colocar outros instrumentos, um tamborim, um agogô, até um bumbo de bateria eu coloquei para dar o beat, porque como eu sou adepto do couro natural, né? O som do couro é diferente do plástico, né? Na bateria, o som para mim é mais bonito, os harmônicos são mais bonitos, mas se você vai tocar ao ar livre, o couro tem essa desvantagem, dependendo da umidade, por mais que você aperte o som dele para ficar mais agudo, ele vai afrouxando, e tinha alguns shows que ele ficava muito frouxo, então eu tive que colocar um bumbo de bateria para dar o kick, para dar o beat para todo mundo. E nessas adaptações que a gente vai fazendo, o povo começou a chamar de timbatéria ou percuteria, muita gente passou a usar um carrom, né? E isso foi desenvolvendo, quer dizer, você deixou de ter aquela tradicional bateria para ter um instrumento, ser um percussionista que toque vários instrumentos. Tem gente que coloca um djambê em vez de caixa, tem gente que coloca uma alfaia, né? São todos os desenvolvimentos partindo dessa ideia que eu tive nos anos 70, no final dos anos 60. Voltando um pouco no final dos anos 60, quando a gente criou uma batida para o Jorge Ben, que era o Trio Mocotó, que era o Fritz Escovão, que tocava pandeiro, tocava cuíca, tocava tamborim, ele cantava também, e o Nereu, que tocava pandeiro, os dois cariocas, um mulato, um negro e um branquinho. O Vinícius Moraes costumava dizer que eram as 3 raças tristes do Brasil, porque eu tenho um pouquinho de mistura de índio também, e eu era o Comanche, então ele gostava de brincar com isso, né? Primeiro trabalho em que todo mundo passou a conhecer esse instrumento foi de cara já, entendeu? Em 69 nós fomos convidados para fazer o Festival do Midem, era o primeiro lançamento do Jorge Ben no Festival do Midem. Junto no mesmo grupo de músico brasileiro tinha o César Camargo Mariano, entendeu? Com o Simonal e a banda Veneno, que naquela época era o Som 3, o Elon Chaves com a banda enorme, né? E o Simonal, que era um arraso, entendeu? A gente era amigo, era maravilhoso o show deles, né? E tinha lançamento do Aphrodite Child e da Shirley Bassey começando, isso num festival de música
que é o Festival do Midem, que é um festival internacional mundialmente conhecido. E nós entramos no palco para tocar, a gente não tinha muita ideia do que era na época, né? Entramos num palco do teatro, do Palais do Festival, que é um teatro maravilhoso. Estava lá o Jorge com um violão acústico, sendo microfonado, o Fritz com cuíca e tamborim, o Nereu com pandeiro, e um cara que sentava em cima de um tantão, de uma timba, de um atabaque, uma conga, que eles não entendiam muito bem o que era. E nós, como a gente gostávamos de brincar muito, era um grupo muito alegre, né? O Jorge sempre foi brincalhão, e o Nereu e o Fritz também. A gente se divertia mais do que a gente tocava profissionalmente, né? A gente não pensava nisso. E entramos para fazer o show, eu olhei para a plateia, tomei um susto. O Jorge não conhecia ninguém, nem o Nereu, nem o Fritz, mas eu, como tinha tido uma formação toda de bateristas brasileiros que estudaram jazz, né? Olhei na plateia, tinha o Michel Legrand, tinha o Ray Brown, tinha o Quincy Jones, o Ravi Shankar, a Ella Fitzgerald. Eu dei uma engolida seca, que falei assim, cacilda, só tinha estrela assistindo, né? E foi aí que a primeira vez que eu toquei. Nessa época era só a timba e um prato, né? Mesmo assim a gente fez um show que foi bisado 6 vezes, né? E esse foi o lançamento internacional da timba. Depois eu fui desenvolvendo a timba até, vamos finalizar nos anos 90, dos anos 90 para cá, quando a gente começou com a música eletrônica, né? Que eu passei a tocar com uma porção de DJs, fui convidado por vários deles, fiz trabalhos e criei grooves, que a gente chama hoje, para os DJs. Eu desenvolvi uma batida para poder tocar com o DJ Mark, que era drum and bass, e drum and bass é uma velocidade de 160, 170 bits, né? E como é que você vai... Não existe uma técnica, por mais rápida que seja, de bateria. Você toca aquela técnica antiga que você faz, mas ela não é tão rápida assim, para você fazer com uma mão só. E eu tive que desenvolver... E acabei fazendo isso. Essa é o que o brasileiro tem de maior valor, é na nossa facilidade em situações não padrões ou não tradicionais, a gente criar uma maneira de poder desenvolver algo que funcione com a música. Foi isso que eu fiz, assim como muitos brasileiros fazem, que já criaram outras percuterias por aí maravilhosas. Só para deixar uma coisa clara para vocês, eu não sou o inventor da timba, né? Quem bolou essa ideia de tocar escovinha com esse instrumento foi um cara chamado Valtão, no final dos anos 60, né? O que eu fiz foi ver que o Valtão tocava isso no chão, né? E ele não tinha uma técnica, ele tinha a intuição de percussionista prático brasileiro, mas ele não tinha a técnica de bateria, né? E eu levantei porque suava, dava muito mais ressonância você prender, como eu falei, com o pé aqui, né? E passei a adaptar as ideias, né? Você tem o pé direito, né? Você passa para a mão esquerda, que é aqui, né? Você tem o floor aberto aqui, então para você fazer samba, fica mais prático você usar. Você tem o cantazinho, o pandeiro aqui dentro. Então, a mão direita passou a ser a mão direita e a mão esquerda da bateria, e a mão esquerda passou a ser o pé direito. É um pouco maluco pensar assim, mas se você estudar um pouquinho o instrumento, você vai ver que é fácil fazer isso. Então eu agradeço muito, entendeu, ao Valtão ter me dado esse privilégio de ter mostrado para o mundo um instrumento que ele criou, ou uma maneira de tocar, um tambor de percussão que ele criou no final dos anos 60, me deixou muito orgulhoso, inclusive porque eu sempre fui muito amigo dele.
E eu sempre fiz questão de dizer, o pessoal coloca que eu sou o inventor da timba, não sou inventor, sou o eu fiz o desenvolvimento da timba, eu desenvolvi a técnica de estocar timba, é o inventor. Vou agradecer aqui ao pessoal da revista, ao Alex, ao Marcelo, essa oportunidade. Vou até dizer que acabei de fazer um show com o Ivan Lins, e o Ivan segue a revista também, tem muito músico que gosta da revista. Por ser uma revista online, ela é muito mais acessível, né, do que antigamente, que a gente ia na banca e acabava não tendo você esquecia essa semana de comprar e você tinha que correr para procurar. Agora não, você tem isso, e é uma revista online que me deixa muito prazeroso de ver que mexe com todos os assuntos da música, né? Você tem várias entrevistas de gente famosa, de gente muito legal. Acabei de ler o do Egberto Gismonti na revista. Aí, se vocês puderem, dá um cliquinho lá, entendeu? Entra lá na revista Música, você vai ter coisas do João Paraíba, você vai ter muita matéria musical para ler e para se informar. O mais importante no mundo é se informar. Estudar, você estuda se você quer, mas se informar, a música, que é uma revista online, pode te dar. Obrigado, gente.